Neste vídeo eu vou repassar com vocês a aula 19 do fascículo Álgebra Linear 1, volume 2. Na aula 18, vocês viram o conceito de transformação linear. Antes disso, vocês viram o conceito de transformação matricial. Viram que qualquer transformação matricial é transformação linear, porém nem toda transformação linear é transformação matricial, exceto quando a transformação ela leva elementos, né, do espaço Rn, por exemplo, em Rm. Então, toda transformação dessa forma para quaisquer Nm naturais, toda transformação linear dessa forma também é transformação matricial. Nessa aula, então, a gente vai ver algumas propriedades das transformações lineares. A primeira propriedade diz que T do vetor nulo do domínio é igual ao vetor nulo do contradomínio, ou seja, uma transformação linear ela leva o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio, tá? Nós já provamos isso no vídeo gravado sobre a aula 18, tá? A segunda propriedade diz que T de menos V é menos T de V. Por que que isso é verdade? Nós podemos escrever o vetor menos V como menos 1 vezes V. Como T é transformação linear e menos 1 é um escalar, então T de um escalar vezes um vetor, isso é igual a menos 1, ou seja, o escalar vezes T desse vetor, ou seja, isso é menos T de V. A terceira propriedade diz que se U for um subespaço vetorial do espaço V, então T de U, a imagem de U, é um subespaço vetorial do contradomínio, do espaço W, tá? Então, vamos provar essa terceira propriedade. Para a gente mostrar que T de U é um subespaço de W, a gente precisa mostrar que ele é não vazio e que ele é fechado para soma e para produto por escalar. Por que que T de U é não vazio? Como o zero, o elemento neutro de V, pertence a U, porque U é subespaço de V, então T de 0 pertence a T de U. Mas T do vetor nulo de V, pela primeira propriedade, é o vetor nulo de W. Então, T de U é não vazio, já que o vetor nulo está em T de U, tá? Agora, vamos considerar V e U vetores de T de U. A gente quer mostrar que a soma V mais U também está em T de U, isso para mostrar que T de U é fechado para a soma. Se V e U estão em T de U, é porque existem vetores x e y em U tais que T de x é igual a V e T de y é igual a U, né? Já que U e V estão em T de U, então tem alguém lá em U dessa forma. Bom, aplicando T na soma x mais y, pela definição de transformação linear, isso é T de x mais T de y. E T de x mais T de y é V mais U. Como U é subespaço de V e x e y estão em U, então x mais y pertence a U. Então, V mais U
é T de um elemento de U, ou seja, V mais U pertence a T de U. Agora vamos tomar um escalar alfa e vamos verificar que, por exemplo, alfa vezes V está em T de U, né? Já que a gente assumiu que V está em T de U. Bom, isso mesmo que eu quero. T de alfa x, por definição de transformação linear, é alfa vezes T de x. E T de x é V. Então, alfa V é T de um elemento. Esse elemento está em U, porque x está em U, então e como U é subespaço, U é fechado para produto por escalar. Então, alfa V é T de alguém de U, ou seja, alfa V pertence a T de U. Então, T de U também é fechado para produto por escalar, portanto, T de U é subespaço vetorial do espaço W. A quarta propriedade diz que dados n vetores em V, então T de uma combinação linear desses vetores é igual à combinação linear dos vetores, né, T de cada um desses, V1 até Vn, sendo os mesmos escalares, tá? A gente viu que T, na aula 18, né, que T de α1 V1 mais α2 V2, isso é igual a α1 T de 1 mais T de V1, né, mais α2 T de V2. Então, se isso vale para esses dois, isso vale para 3 vetores, isso vale para 4, isso vale sempre para uma quantidade finita. A forma de se demonstrar isso é a forma que a gente chama de método de indução. O método de indução ele é um método de demonstração que serve para a gente demonstrar afirmações que valem para números naturais. Então, aqui a gente quer mostrar que vale para números naturais porque a gente quer mostrar que vale para n vetores. E n é um número natural, né? A gente quer mostrar que vale para uma quantidade finita de vetores, tá? Então, vejam lá no fascículo como foi demonstrado. Eu não vou demonstrar aqui e acho que isso não é muito importante agora. Vocês aprenderão esse método de demonstração quando vocês estudarem a disciplina Introdução à Teoria dos Números, no 6º período. Bom, passando para a quinta propriedade, que diz que se V1, V2 até Vn é um conjunto que gera o espaço V, o espaço do domínio, então o conjunto T de V1, T de V2 até T de Vn, ele gera a imagem da transformação, ou seja, ele gera o conjunto T de V. Então, vamos provar que propriedade que é essa? A quinta propriedade. Bom, se o conjunto V1, V2 até Vn gera V, essa notação, né, para conjunto gerador, então qualquer elemento de V, qualquer vetor de V, ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Então, existem α1, α2 até αn escalares, ou seja, números reais, tais que V pode ser escrito como α1 vezes V1 mais α2 vezes V2 até αn vezes Vn. Aplicando T a esse vetor V e usando a propriedade anterior,
Isso é alfa 1 vezes t de V1 mais alfa 2 vezes t de V2 até alfa n vezes t de Vn. Como t de V é um elemento da imagem de t, e ele foi escrito como combinação linear desses vetores, então o conjunto t de V1, t de V2 até t de Vn gera a imagem de t, tá? Já que o conjunto de geradores é o conjunto das combinações lineares desses vetores. A sexta e última propriedade diz que se t de V1, t de V2 até t de Vn, elementos, né, do contradomínio W, são Li, ou seja, são linearmente independentes, então os vetores V1, V2 até Vn também são Li. A recíproca dessa afirmação nem sempre é verdadeira, tá? Nós não podemos concluir, pode acontecer, mas a gente não pode afirmar que sempre acontece, ou seja, que se a gente tem vetores Li no domínio, então a imagem, o conjunto das imagens desses vetores também vai ser Li. Isso nem sempre vai acontecer. Então vamos provar a sexta propriedade. Bom, se a gente quer mostrar que o conjunto V1, V2, Vn é Li, então a gente vai escrever o vetor nulo de V como combinação linear desses vetores. E se a gente conseguir verificar que esses escalares são todos iguais a zero, então a gente mostrou alfa n, que esses vetores são linearmente independentes. Bom, se o vetor nulo de V é escrito dessa forma, então a gente vai calcular t desse vetor nulo. T do vetor nulo do espaço V, pela primeira propriedade, é o vetor nulo do espaço W. E t desse vetor, usando a propriedade, deixa eu ver se é a 3 ou a 4, a 4, isso é alfa 1 t de V1 mais alfa 2 t de V2 até alfa n t de Vn. T de n. Bom, então, se a gente escreve um vetor nulo de W como combinação linear dos vetores t de V1, t de V2 até t de Vn, então esses escalares todos devem ser iguais a zero, porque o conjunto t de V1, t de V2 até t de Vn é linearmente independente, tá? Então, isso implica que alfa 1 é igual a alfa 2, que é igual a alfa n, que é igual a zero. Então, o conjunto V1, V2 até Vn é Li, tá? Então, é direta essa propriedade. Bom, agora eu quero resolver os 4 exercícios dessa aula. Nesses 4 exercícios foram dadas transformações lineares, só que não foi dada a lei que define a transformação linear. Simplesmente foram dados valores da transformação linear para alguns vetores do domínio, né? Como que a partir disso a gente consegue mostrar que a gente consegue encontrar, né, a lei que define a transformação linear? Bom, isso porque dessas 6 propriedades a gente pode concluir que uma transformação linear ela leva uma base do domínio numa base do contradomínio. Então,
Se a gente sabe o valor da transformação linear numa base do domínio, né, a gente sabe o valor da transformação em cada vetor da base do domínio, a gente consegue definir a transformação linear. Bom, no caso do exercício 1, T é uma transformação que leva vetores de R2 em números reais. Né? T transforma vetores de R2 em números reais. E a gente quer saber de que forma T faz isso. Vamos considerar V1 os vetores. O vetor 1, 1, né? E V2 o vetor 0, 1. Então, o exercício nos dá T de V1 e T de V2, né? T de V1 é 3 e T de V2 é menos 2. Observem que esses vetores, eles não são múltiplos escalares um do outro. Então, a gente pode concluir que eles são linearmente independentes. Se dois vetores são LI, então esses dois vetores, eles geram uma base para R2. Ok? Então, qualquer vetor V da forma xy, ou seja, qualquer vetor de R2, pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores, tá? Então, se V é igual a xy, isso é um vetor de R2, então existem escalares alfa e beta tais que V pode ser escrito como alfa V1 mais beta V2. Então, xy, que é V, é igual a alfa vezes V1, que é 1, 1, mais beta vezes V2, que é 0, 1. Isso é igual a alfa e alfa mais beta na segunda coordenada. Então, essa igualdade gera o seguinte sistema. Alfa tem que ser igual a x e alfa mais beta igual a y. Da primeira equação, a gente já tem o valor de alfa. Da segunda, a gente pode concluir, então, que beta é y menos alfa, ou seja, y menos x. Então, V é igual a x vezes V1 mais y menos x vezes V2, né? Alfa V1 mais beta V2. Então, T de V é igual a x vezes T de V1. A gente está usando a quarta propriedade lá, né? Mais y menos x, T de V2. Ou seja, T de xy, que é V, né? É igual a x vezes quem é T de V1. T de V1 é 3. Então, fica 3x mais y menos x vezes T de V2, que é menos 2. Então, isso vai dar 3x menos 2y mais 2x, ou seja, isso é igual a 5x menos 2y. Então, essa é a lei que define a transformação T. Então, eu peguei um vetor de R2 e levei no número real 5x menos 2y. No segundo exercício, um operador linear T definido no espaço vetorial dos polinômios de grau 2 é tal que T do polinômio constante igual a 1 é igual a T ao quadrado. T do polinômio aqui é T, tá? Troquem, por favor, que saiu errado aí no fascículo. É T de T é igual a 1 menos T.
E t do polinômio t ao quadrado é 1 mais t ao quadrado. Um operador linear é uma transformação linear tal que o domínio é igual ao contradomínio, tá? Então, por isso que nesse caso aqui, t leva elementos de p de 2 em elementos de p de 2, tá? Então, t transforma polinômios de grau 2 em outros polinômios também de grau 2. Vamos considerar V1 igual ao polinômio constante igual a 1, V2 o polinômio t e V3 o polinômio t ao quadrado. Então, esses três polinômios, eles formam uma base para o conjunto P2. Esse conjunto é LI, tá? É base de P2. Isso a gente já verificou quando a gente estava estudando espaços vetoriais, tá? Bom, então qualquer vetor V de P2 pode ser escrito como combinação linear desses três vetores. Então, vamos considerar que V pertencente a P2 é da forma A mais BT mais CT ao quadrado, polinômio de grau 2. Então, como que eu vou escrever ele como combinação linear de V1, V2 e V3? Aqui tá fácil, né? Vai ser A vezes V1 mais B vezes V2 mais C vezes V3. Já que V3 é t ao quadrado, V2 é t e V1 é 1. Então, aplicando t no vetor V, isso é A vezes t de V1 mais B vezes t de V2 mais C vezes t de V3. Como V é A mais BT, vou substituir aqui, tá? A mais BT mais t ao quadrado mais CT ao quadrado. Faltou o C aqui. Então, isso é igual a vezes, quem é t de V1? T de V1 é t ao quadrado, V1 é 1. Então, fica A vezes t ao quadrado, mais B vezes t de V2. T de V2 é t de t, que é 1 menos t. E t de V3 é 1 mais t ao quadrado. Então, isso vai dar B mais C mais C menos B vezes T mais A mais C T ao quadrado. Então, essa é a lei que define a transformação linear T. Então, resolvemos o item A. No item B, é pedido para determinar o polinômio de grau 2P, tal que T desse polinômio é igual ao polinômio 3 menos T mais T ao quadrado. Então, a gente vai igualar isso a 3 menos T mais T ao quadrado. A gente está assumindo que P é dessa forma. Então,
dessa igualdade, a gente pode concluir que B mais C é igual a 3, que C menos B, o coeficiente de t, deve ser igual a menos 1, e o coeficiente de t ao quadrado é igual a 1. Das duas primeiras equações, eu vou somá-las, então a gente obtém 2c igual a 2. Então, c vale 1. Se c vale 1, pela segunda ou pela primeira equação, tanto faz, a gente conclui que b vale 2. E a, pela terceira equação, a gente pode concluir que a vale 0. Então, o polinômio P, ele é 0 mais 2t mais c1, né, vezes t ao quadrado. Então, é 2t mais t ao quadrado, o polinômio P. Vamos para o terceiro exercício. Nele, t é uma transformação que leva vetores de R2 em vetores de R3 e foi dado t de V1, vou chamar 1, 2 de V1 e t de V2. Esses dois vetores são linearmente independentes, então eles formam uma base para o espaço R2, tá? Eu enxergo fácil que eles são LI porque eles não são múltiplos escalares um do outro. Então, qualquer vetor V da forma xy, né, um vetor de R2, ele vai poder ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Então, eu vou tomar V como alfa V1 mais beta V2. Então, x, y vai ser igual. Alfa vezes V1 vai dar alfa 2 alfa mais beta vezes V2 vai ser 0 beta. Então, isso é igual a alfa 2 alfa mais beta. Então, dessa igualdade entre esses vetores, a gente obtém o sistema linear alfa igual a x e 2 alfa mais beta igual a y. Substituindo o valor da primeira, o valor de x, né, de alfa encontrado na primeira equação, na segunda, a gente conclui que beta é y menos 2x. Então, V pode ser escrito como x vezes V1 mais y menos 2x vezes V2. Aplicando t na transformação, isso vai dar x vezes t de V1 mais y menos 2x vezes t de V2. Ou seja, agora a gente precisa substituir t de V1 e t de V2, né? T de V1 é o vetor de R3, né? 3 menos 1, 5. Então, isso vai ficar x vezes 3 menos 1, 5, mais y menos 2x vezes t de V2. Vamos ver quem é t de V2. É 2, 1, menos 1. Então, isso dá o seguinte vetor. Na primeira coordenada, 3x mais 2y menos 4x. Eu multipliquei por 2y menos 2x. Na segunda, menos x mais y menos 2x. E na terceira coordenada, 5x menos y mais 2x.
Então, isso vai dar menos x mais 2y, menos 3x mais y e 7x menos y. Determinamos, então, t de xy, já que v é xy, né? Por fim, no quarto exercício, T é uma transformação que leva vetores de R3 em números reais, né? T transforma vetores de R3 em números reais. Eu vou chamar, então, de V1 o vetor 1, 1, 1, de V2 esse vetor e V3 esse vetor. Nós precisamos verificar se esses três vetores formam uma base para R3. Que eles geram R3 é fácil ver, então a gente precisa ver se que eles são linearmente independentes. Eu vou deixar isso para vocês verificarem, tá? Eles são LI. Então, se esses três vetores são LI, ou seja, se eles formam uma base para R3, então qualquer vetor de R3 é LI. Isso vocês têm que verificar. Então, qualquer vetor V da forma x, y, z de R3 é uma combinação linear desses três vetores. Eu vou tomar essa combinação AV1 mais BV2 mais CV3. Aí agora a gente, então, substitui, né, V1, V2 e V3. Então, a gente obtém o seguinte vetor: A na primeira coordenada, na segunda, A mais B, e na terceira, A menos 2B mais C. Então, dessa igualdade, a gente obtém o sistema linear A igual a x, A mais B igual a y e A menos 2B mais C igual a z. A primeira equação já nos dá o valor de A, substituindo na segunda, a gente obtém B igual a y menos x, e substituindo os valores de A e B na terceira, a gente obtém C igual a z menos x mais 2b, né? Então, fica mais 2y menos 2x. Então, C é z menos 3x mais 2y. Então, V é igual a x vezes V1 mais y menos x, que é B, vezes V2 mais z menos 3x mais 2y, que é C, vezes V3. Agora, a gente aplica T ao vetor V, ou seja, T de x, y, z. Então, isso vai ser x vezes T de V1, eu já vou calcular aqui, tá? Já vou colocar, né? T de V1 é 3. Então, fica x vezes 3 mais y menos x, T de V2. T de V2 é 1. Mais z menos 3x mais 2y vezes T de V3. T de V3 é menos 2. Deixa eu conferir. É isso mesmo. Bom, então, T de x, y, z é igual a 3x, aqui vai ficar 3x menos x, 2x, e aqui a gente tem 6x, então isso vai dar 8x. Agora, y vai ser y
menos 4y. Então, dá menos 3y. E z é menos 2z. Só isso, vamos ver. 3x mais y menos x, mais menos 2z, mais 6x, menos 4y. É isso mesmo, tá? Então, essa é a lei que define a transformação t. Ou seja, a gente determinou t de x, y e z. Então, encerro por aqui. A resolução desses 4 exercícios. Espero que ajude na resolução dos exercícios da lista 8. A primeira lista sobre transformações lineares.